Oi, gostaria de cumprimentar a todos que estarão assistindo e ouvindo esse vídeo, que tem como intuito a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Universidade Católica de Brasília. Eu me chamo Aldelícia Feitosa, sou aluna e graduanda do curso de Pedagogia. Iremos apresentar esse trabalho de pesquisa em dupla e passo agora a apresentação para minha dupla. Cumprimento a todos. Eu me chamo Raírla, sou graduanda do curso de Pedagogia e o tema da nossa pesquisa foi a influência que a alimentação escolar ela proporciona nos processos de aprendizagem na educação infantil, por meio da educação alimentar. A justificativa que temos que temos a escolha desse tema, ela surgiu através das nossas experiências, né, que vivenciamos no estágio obrigatório, nesse curso de pedagogia. Os estágios aconteceram na rede pública, com os alunos da educação infantil, onde percebemos, né, a agitação dos alunos e a falta de concentração ao chegar ao horário da merenda fornecida pela própria escola, né? Eu queria ressaltar também que a alimentação escolar ela tem um papel de suma importância para esse desenvolvimento, né, da criança, no aspecto físico-motor, intelectual, afetivo e emocional e econômico e social dessa criança, pois sabemos que foi através dessa pesquisa que a alimentação é sim um direito desses alunos, né, para auxiliá-los nesse processo de aprendizagem, além de promover hábitos alimentares para a sua vida adulta, tendo assim uma maior qualidade de vida, né? Trouxemos então o objetivo geral desta pesquisa, que é apresentar a alimentação como auxiliar nesse processo de aprendizagem que compreende essa fase da educação infantil, né? Como objetivo específicos, trouxemos a analisar a importância da alimentação no desenvolvimento educacional e analisar também as estratégias e recursos pedagógicos na educação alimentar nutricional. Eu passo agora a palavra para a Aldelícia, dar continuidade para o trabalho. Irei agora apresentar sobre a metodologia, como que realizamos esse estudo de pesquisa. A metodologia, nós usamos o método de pesquisa bibliográfico de cunho qualitativo, a qual nós utilizamos documentos e orientações oficiais que regem a educação brasileira, como a Resolução de número 6, de 8 de maio de 2020, que está contida no Diário Oficial da União, e também a Constituição Federal, a qual estão inseridos os direitos à alimentação, o direito à educação e também o Guia Alimentar da População Brasileira, onde contém as diretrizes para que o programa, o PENAI, que é um idealizador, né, uma política pública que assegura, né, esse direito das crianças terem alimentação escolar dentro do ambiente que é a escola. Então, esse guia, ele vai instruir como que deve ser esse tipo de alimentação. E os demais autores que foram referidos neste artigo, que foram mencionados ao longo dessa pesquisa. Autores que nos mostram como que foi a influência, como que nos influenciou a entender desse tema, né? Agora eu passo também para os resultados, a análise de resultados a qual obtivemos dentro dessa pesquisa. Nessa análise de resultados, eu pontuei aqui em 3, né? Então, está pontuado aqui no primeiro que nos fez entender como que as características da fase escolar e o papel que a alimentação envolve, que o papel da alimentação influencia nessa fase escolar, né? Essa fase nós entendemos e buscamos por meio dos estudos referidos aqui nessa pesquisa, que é a fase pré-escolar. Ela se caracteriza como um período crítico da vida da criança,
pois ela passa por mudanças em um curto espaço de tempo e nos processos de desenvolvimento físico e emocional, passando assim a se socializar, a tendo um momento de socialização, que é a escola. Então, essa criança, ela passa a sair do seu lar, do seu seio familiar e passa a estar num outro ambiente que é a escola. Então, eles mostram um pouquinho de resistência nesse primeiro momento, porque estão em um novo ambiente, mostra um pouco de resistência com relação à alimentação. Então, esse é um período crítico, porque ele saiu do seu ambiente familiar, do seu seio familiar, para um outro ambiente que é o escolar. Dentro desses estudos, nós entendemos que essa fase, as crianças podem apresentar um pouco de resistência com relação a se alimentar. E também, nós constatamos também, dentro dos resultados, que a má alimentação dentro dessa fase escolar, ela causa incapacidade física e intelectual, e interferindo no seu rendimento escolar. Já uma criança que está bem nutrida tem melhor comportamento e desenvolvimento cognitivo, melhorando assim a sua capacidade de aprendizagem. Então, esses resultados nós extraímos, né, e assimilamos dentro dos estudos referidos dentro dessa pesquisa. Nos demais autores, como Frota, Oliveira e Silva, onde nós podemos de onde podemos extrair essas informações, né? Dentro dessa perspectiva também, nós analisamos como o professor, como o educador, como a família, como a escola pode estar trazendo essas estratégias, né? Essas estratégias com recursos pedagógicos aplicados dentro da educação alimentar, porque a educação alimentar pode ser esse meio para estar mostrando para essas crianças como ter esse contato com o alimento, esse contato com a alimentação que vai fazer parte da vida da criança, do início para a vida futura, né? Então, nós entendemos que, dentro desses resultados, entendemos que a educação alimentar, ela exerce esse papel. E ela, como ferramenta pedagógica, nós podemos estar trazendo para a criança esse meio, né? Essa importância do que a educação alimentar e nutricional tem dentro, né, dentro do currículo pedagógico. Então, a educação alimentar e nutricional, ela como ferramenta pedagógica, ela pode nos oferecer a prática crítica e consciente nos processos da escolha alimentar. E também podemos estar ali levando esse conhecimento para essa criança, para esse aluno, que podemos estar trabalhando a valorização e o resgate da cultura alimentar brasileira, a prevenção e o controle das doenças crônicas não transmissíveis. Então, trazemos esses assuntos com recursos pedagógicos como jogos, teatro, hortas, né? Hortas produzidas pelas crianças, trazendo por meio de projetos. Podemos implantar hortas dentro das escolas para que a criança venha estar tendo esse contato com o alimento, esse contato com esse alimento, trazendo assim um consumo sustentável, em que esse alimento não vai estar com agrotóxico, então ele vai estar podendo se alimentar com o alimento que é produzido por eles mesmos dentro desse ambiente, trazendo essa responsabilidade, trazendo esse entendimento que nós, como seres humanos, podemos produzir nosso alimento e trazendo essa vivência para eles, para que o alimento não venha só da prateleira do supermercado. Então, nós trazemos esse contexto para que essa criança ela saiba o que é plantar uma alface, plantar uma cenoura, e trazer esse recurso pedagógico para dentro da sala de aula, trazendo essa importância, né? Esse fortalecimento dos hábitos alimentares regionais, essa diversidade regional que está contida no nosso país, né? Trazendo a cultura alimentar que está inserida nas festas culturais, como a festa junina, que está também inserida nas festas regionais, como a festa junina, como eu já falei aqui, né?
e outras festas, outras demais festas. E apresentando também alimentos de outras regiões, né? Como a região sul, a nordeste, centro-oeste, norte e sudeste. Então, essa ferramenta é de extrema importância para que as crianças estejam inseridas nesse ambiente, né? E trazendo aqui um pouco do que é essa ação das políticas públicas aplicadas aos direitos das crianças, dos alunos, né? Da educação pública, trazendo essa importância que essa política pública exerce dentro desse ambiente escolar, porque essa política pública proporciona que essa criança venha ter, mediante as informações que colhemos, mediante os dados que podemos obter dentro desse referido estudo, nós tivemos autores em que nos apresentou, nos informou sobre determinados programas, né, que foi também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que financia esse programa, e também temos que por objetivo, que esse programa, o Programa Nacional de Alimentação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem por objetivo promover o crescimento e desenvolvimento dessa criança, a aprendizagem e o rendimento, formar hábitos alimentares saudáveis, alimentação escolar, promoção e consolidação dos hábitos alimentares, incremento das necessidades nutricionais para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, essa política pública do que está contida pelo PNAE traz todos esses benefícios para assegurando assim o direito da criança permanecer dentro de sala de aula com alimentação escolar de qualidade, né, financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E diante dessa pesquisa, né, pulando para o outro resultado, diante dessas pesquisas realizadas, podemos constatar que a alimentação escolar pode influenciar no desenvolvimento e processo da aprendizagem, tendo como a educação alimentar e nutricional como ferramenta para prevenir problemas relacionados a hábitos não saudáveis, como objetivo de contribuir com o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, e tendo como melhor desempenho no rendimento escolar. Nossas considerações finais, diante do que foi exposto nesses estudos, nós podemos concluir que a escola pode ser vista, sim, como um espaço promovedor de práticas alimentares que visam a saúde do aluno, respeitando a diversidade cultural, ambiental, econômica e social, e contribuindo, assim, para o processo de aprendizagem, com práticas de educação alimentar e nutricional, tendo seus direitos sendo garantidos e assegurados pelos programas governamentais, como por meio de políticas públicas, como é o PNAE, como eu relatei aqui. Então, respondendo a pergunta problematizadora, a alimentação escolar, ela influencia sim nos processos de aprendizagem, não só pelo ato de comer, mas por todos esses outros quesitos que envolvem a educação alimentar. Então, nós queremos passar o que nós queremos passar com essa pesquisa é que se dê mais atenção para essa área, porque a alimentação é um ato cultural, a alimentação é um ato de socialização, a alimentação ela faz parte desde o começo da humanidade. Então, a alimentação ela tem que ser vista como um ato educacional, como um ato em que podemos melhorar, em que não venhamos assim tanto olhar para as coisas que estão de fora, mas para o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Então, nós temos que ter esse olhar de olhar a alimentação como importante, como fator importante que influencia nesses hábitos, né? E para finalizar, nós temos as referências, colocamos aqui apenas duas, porque nossas referências elas foram referenciadas aqui, nosso meio de pesquisa foram as leis referidas à educação, referidas e que tem base na educação, e também os autores referidos nesse trabalho, né? Nós gostaríamos de apresentar, de agradecer e dizemos que aprendemos muito dessa pesquisa de estudo, né? Nessa pesquisa científica. Gostaríamos de agradecer e, por fim, é isso.